estamos vivendo, que é a questão da pandemia, eu acho que todos, de alguma forma, nesse momento, quem trabalhou em home office, quem está trabalhando em home office, vive um pouco do que é a realidade da empresa familiar de uma maneira geral, porque o Marcelo falou na mistura, né, dos papéis e dessa dinâmica na intersecção de todos esses fatores, né, a gestão, a família, né, e o patrimônio. De alguma forma, a gente vive isso, na medida que a gente está tendo, de alguma forma, que interagir dentro das nossas casas. Então, a gente está tendo a experiência, né, da empresa, do nosso trabalho entrar para dentro da nossa casa, como hoje eu estou aqui, né? E, de alguma forma, sofrer também toda essa interferência, tendo que vivenciar as questões familiares e, ao mesmo tempo, estar trabalhando. Então, a gente está sentindo, nesse momento, o que é uma realidade da empresa familiar de uma maneira geral. Ela surge, né, como um ideal, como um sonho do fundador. E passa a ser o ideal dos membros da sua família, o que já, em princípio, estabelece um vínculo emocional muito forte, né? Porque é um projeto que pertence ao nosso pai, mãe, avô, então ela já nasce com uma questão importante, né? E ela traz na sua gênese pilares que são muito importantes, assim, que é a questão da palavra, da credibilidade, a perseverança, o carisma e a liderança do fundador, toda uma cultura familiar que já passa a fazer parte daquela origem daquela empresa e que, de alguma forma, demonstra o caminho, né? E como essas intersecções assim, precisam ser administradas, né? O que a gente vê é que essas empresas elas passam a desenvolver, a ter características já talvez decorrentes dessa própria gênese, que são assim a centralização na tomada de decisões, as decisões que são baseadas muito assim na emoção ao invés da razão, né? Justamente por essa mistura, por essa integração dos diversos papéis que a gente está exercendo ali dentro. Os problemas da empresa, elas impactam na relação familiar e vice-versa, né? Os problemas da família impactam na realidade da empresa. Há toda uma cultura também de uma certa superproteção de alguns funcionários que trabalham na empresa desde o início do negócio. Eles passam assim a funcionar um pouco também como agentes daquela família e há uma certa proteção desses indivíduos. E, fundamentalmente, né, como uma característica, a dificuldade que passa a existir em se preparar para administrar esse conflito, né? E alguns aspectos emocionais, eles passam a ser entraves ao processo de desenvolvimento dessa empresa, porque eles trazem esses conflitos, né, essa dinâmica familiar e esses conflitos para dentro da empresa, o que faz com que, em alguns momentos, isso impacte na questão da produtividade, no modelo de gestão, enfim. E o que se tem observado, e as pesquisas apontam, que muitas empresas familiares sucumbem justamente pela dificuldade de administrar esses conflitos. Então, ele passa a ser tão importante que ele interfere no modelo da empresa e ela acaba deixando de existir pelo impacto profundo desses conflitos, né? E que conflitos são esses, assim, né? que a gente observa nessas empresas? Em geral, são de fundo comportamental, né? Que são muito enraizados e que então passam a aparecer dentro dessa dinâmica empresarial, como a falta de diálogo, a questão do protecionismo, muito forte, assim, às vezes, a rivalidade entre irmãos, ciúmes, né, dentro do negócio, porque que um foi privilegiado, assim, entre aspas, e o outro não. Conflitos de geração, na medida que vão entrando
né, as outras gerações na empresa e passa a ver algumas divergências em relação a isso. Disputa de poder, né, que são aspectos bem importantes, porque dentro da questão da família, né, quer dizer, todas as famílias, né, têm os seus conflitos, e essa dinâmica, quer dizer, todas essas relações, pai, filho, irmãos entre si, todas as fantasias e os outros momentos já vividos dentro dessa família, eles se refletem na empresa através dessas características, né? E aí a importância, então, de se estabelecer desde cedo, né, alguns fatores importantes para diminuir esses aspectos, né, e se trabalhar na ideia de como é que a gente pode reduzir um pouco esse impacto para que a empresa seja perene, né? Quer dizer, quando a gente tem uma empresa, né, já tem que estar vislumbrando esse futuro e desejando, porque toda a família está em torno disso, né, que seja mantido os aspectos do patrimônio, todas as... Então, como a gente pode considerar isso, né? E aí a gente tem visto assim, ó, que além da questão do investimento, da profissionalização, né, que é aquele aspecto todo de considerar aqueles 3 elementos, família, propriedade, gestão, permanentemente, mas desenvolver alguns pontos que eliminem o processo de tensão dentro da empresa. A questão, por exemplo, importantíssima da comunicação, né, quer dizer, essa comunicação poder ser assertiva, clara, né, expressar dentro da empresa os interesses desse grupo familiar, bastante transparência, né, que é a clareza para que todos tenham os mesmos direitos assim dentro desse processo, né, equidade dentro da empresa seja contemplado, e fundamentalmente a questão da relação de confiança. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil dentro da família. Imagina dentro da empresa, onde todos esses aspectos realmente estão muito presentes, né? Mas é um ponto importante do grupo familiar se dar conta disso, né? E procurar, inclusive muitas vezes dentro da família ou às vezes até buscando um suporte externo, de quem são aqueles membros que têm esse perfil, que têm essa condição de promover essa integração, que têm aspectos de liderança que auxiliem a empresa. Por quê? Nós não estamos na família, mas nós temos um patrimônio importante que ele tem que ser perpetuado, para que toda a família se beneficie desse ponto. Solange, eu vou deixando por aqui, porque eu acredito que muitas coisas a gente ainda vai ter que discutir e ficamos, então, trocando para que esse debate seja bem interessante.